dos tigres estava na base da colina. Seu colega ficou chocado com o que viu. No escritório, Kim e Taeshik discutem a oferta mercenária na qual Kim pode exercer o ego de autoridade de um gerente. Sung-gon será seu assistente, já que Kim aceita a posição de braço aberto. Em Nova York, Estados Unidos, no prédio da Guilda de Ferro, no escritório do mestre da guilda, Rogers foi até lá para ver e conversar com o mestre da guilda. Para dizer que queria que ele fosse enviado para a Coreia, ele rosnou e implorou ao Guildmaster. O mestre da guilda concordou e disse que criaria uma filial na Coreia e daria a Rogers o cargo de gerente. Ele agradeceu ao Guildmaster. Depois que Rogers sai, o rosto do Guildmaster diz que ele está furioso e ansioso para matar e se vingar de Kim. No carro, Kim e seus egos conversam sobre a espada sagrada porque, sem dúvida, ela se tornou absurdamente forte desde que absorveu Kalion. Mas Kim queria saber onde poderia conseguir uma. Ele perguntou a Ellie sobre isso, e ela respondeu dizendo que achava que suas habilidades tinham despertado e que suas memórias ainda não estavam totalmente intactas. Ele também pediu uma sugestão a Lu, mas ela apenas disse que não tinha ideia. Kim e Sung-gon estão indo em direção a um portão em Yeosu. Sung-gon e Kim estavam conversando no carro. Kim disse que havia esquecido suas batatas para bebês e pediu a Sung-gon que as comprasse no mercado. Sung-gon disse que sim e contou algumas curiosidades para Kim. Sung-gon disse a Kim que ele sabia que havia codinomes dados aos mercenários da associação. Kim respondeu e se perguntou sobre quais codinomes Sung-gon estava falando, pois ele nunca soube de nenhum que não tivesse ouvido antes. Sung-gon disse que isso foi decidido esta manhã em uma reunião. Depois, ele disse a Juju que seu codinome é Morningstar. Ele ficou imediatamente surpreso e se lembrou de Paul Han. Juju ficou histérico e perguntou a Han por que ele estava rindo dele quando chegaram ao portão, o que ocorreu há 4 dias. Juju foi chamado pelo gerente da associação de jogadores enquanto estava comendo. Ele disse que estava feliz por conhecer Juju, mas não chamou Juju. Ele o chamou pelo codinome Morningstar. Quando Sung-gon ouviu Morningstar, ele riu, e Kim se irritou com isso e o fez parar de rir. De volta ao portão, o portão que ocorreu há 4 dias foi imediatamente determinado como portão único, e ninguém entrou nele. Sung-gon e o gerente da associação de jogadores conversaram sobre esse portão. Sung-gon disse que o primeiro objetivo deles era fazer um reconhecimento, e esse era o plano original. Sung-gon perguntou sobre a mão de obra disponível. O gerente da associação de jogadores respondeu e disse que eles deveriam ser capazes de montar um esquadrão de subjugação de nível B mediante solicitação, e eles reuniram todos os suprimentos no escritório da gerência assim que eles já estavam prontos. Quando os dois se viraram, viram Kim se aproximando do portão. Eles pararam Kim porque Kim estava se aproximando dele. Disseram que aquele portão era único e perigoso, mas Kim não deu ouvidos a eles. E Kim confirmou com seus 2 egos que eles tinham certeza do que ele faria. Os 2 egos concordaram. Kim segurou o portão e ele entrou nele. Os dois imediatamente ligaram de volta para a sede, mas lá dentro, um sistema apareceu, e havia um link confirmado, e Kim o pressionou. Quando Kim apertou o botão, ele reconheceu que o portão era um ego e não conseguia acreditar. Sung-gon o puxou para fora do portão e disse que lá era perigoso. No escritório de containers temporários, Sung-gon e Kim conversaram lá. Sung-gon ficou surpreso com o que Kim fez para entrar no portão, mas Kim disse que não sabia e que tinha sido assim. Kim não sabia o que tinha acontecido e disse que não sabia o que poderia ter sido, mas foi a primeira vez para ele também. Ele não pode contar a Sung-gon todos os detalhes, mas Kim acha que sua habilidade única causou isso. Sung-gon deu a Kim uma máscara tradicional coreana depois que Sung-gon deu a máscara a Kim. Ele disse que, como havia sinais de um intervalo, havia um grupo do lado de fora com jogadores que se reuniam com urgência, e que o repórter deveria chegar logo. Kim agradeceu a Sung-gon por ter lhe dado uma máscara. Depois de conversar por 3 horas, Kim decidiu entrar em um portão sozinho. Houve alguns protestos, mas parece que a associação cuidou do assunto de alguma forma. Kim e Sung-gon conversaram antes de Kim entrar no portão. Sung-gon perguntou a Kim se ele tinha certeza de que iria sozinho. Kim respondeu e disse que isso estava relacionado à sua habilidade, e pediu a Sung-gon que ficasse do lado de fora por precaução. O sistema apareceu, e Kim confirmou o link. Kim chegou a um lugar inquietante. Enquanto Kim continuava a andar, eu disse que tinha uma sensação de presença úmida e sombria, e Kim foi para o que eu disse ser a concentração mágica. Enquanto caminhava, de repente, apareceram soldados esqueletos e Dullahan, também conhecido como Cavaleiro Sem Cabeça, na frente dele. Kim chamou eu e Lu,
que sinalizaram que estavam prontos, e Kim começou a atacar. Kim pegou a cabeça do líder. Depois disso, ela derrotou o soldado esqueleto e o Dullahan. Kim foi para o cemitério quando, de repente, eu disse que algo estava errado. Kim perguntou o que era. Lu disse que era o esqueleto. Com certeza. Mas até mesmo o chefe intermediário do Dullahan, Lu, se gabou e disse que eles eram muito fracos em comparação com o portão em meio ao seu poder mágico. Kim concordou com o que Lu disse. Enquanto falava, Kim viu uma chave e disse que, aparentemente, aquela era a parte em que o chefe chegava. Lu advertiu para ter cuidado e disse a Kim que havia uma razão para o Dullahan ser fraco. Depois disso, o rei morto-vivo apareceu. Ele falou e perguntou a Kim se era ele quem desejava se tornar seu mestre. Kim ficou surpreso com o que ele disse, e o rei morto-vivo falou novamente como se estivesse com raiva e repetiu sua pergunta. Kim se pergunta como é que o guardião do portal tem uma voz de sistema. Kim grita com o guardião e diz que ele está certo. Ele vai até lá para se tornar o mestre e pergunta ao rei morto-vivo se ele é o portal. O rei morto-vivo estava curioso sobre o que Kim havia dito, e o rei morto-vivo disse que ele era o monstro da ruína abandonada. Depois disso, Kim informa que Rizigolon L deve estar pronto porque eles estão dando o primeiro passo. O rei morto-vivo disse que queria que Kim provasse que valia a pena se tornar seu mestre. Kim o atacou, mas o rei morto-vivo já havia lançado seu ataque e pegou Kim desprevenido. Kim evitou o ataque e tentou terminar a batalha com sua força, mas tudo o que conseguiu foi um arranhão no rei morto-vivo. Mas Liu absorveu a energia demoníaca do ataque do rei morto-vivo e, de repente, o rei morto-vivo convocou seu golem de carne para atacar Kim. O rei morto-vivo lançou outro ataque, mas, ao se esquivar desse ataque, ele cortou o rei morto-vivo, o que fez com que ele fosse derrotado. Depois que o rei morto-vivo aceitou Kim como seu mestre, o sistema apareceu e pediu que ele o nomeasse. Então, Kim fechou os olhos e pensou em um nome. Quando fechou os olhos, lembrou-se de Brunhart, então deu o nome de Brunhart ao portão. No portão por onde Kim entrou, os repórteres estavam em alvoroço e outros jogadores da sede protegiam o portão. Naquele momento, Taeshik chegou ao portão com Sungon. Taeshik perguntou a Sungon sobre os reforços. Sungon disse que reuniu todas as guildas próximas e que os membros da guilda infantil estavam a caminho. O problema é que os repórteres não estão cooperando de forma alguma. Taeshik ficou furioso, pois pensou em Kinmu e que, se o portão fosse quebrado, algo terrível poderia acontecer a Kinmu. Os guardas do portão ficaram chocados, e a suspeita de Taeshik era de que o portão estava quebrando. Taeshik e Sungon também viram isso. Taeshik preparou sua arma e pediu desculpas a Kinmu pelo que faria. Ele corre para dentro do portão, e Taeshik se vingará de Kinmu. Taeshik gritou o nome de Kinmu. Kinmu o viu e se perguntou por que Taeshik estava correndo para lá. Kim estava saindo e ficou surpreso porque muitas câmeras o cercaram. Na casa de Taeshik, enquanto jantavam, alguém ligou de repente para o telefone de Kim. Era Yujun. Yujun perguntou a Kim se era ele na TV. Kim não acreditou no que ela disse, e a notícia se espalhou rapidamente nas mídias sociais. Uma mulher de cabelos roxos que admirava Kim viu a notícia. Ela disse ao colega que sentia que havia ensinado bem o aluno. Taeshik alertou Kim sobre os paparazzi dos jogadores. Eles são, em sua maioria, jogadores aposentados e têm problemas com torres, portões e jogadores. Taeshik também falou sobre Eug Shulgou. Eug Shulgou é famoso por ter sido um jogador de ranking antes de se aposentar. Ele estava em uma classificação bastante alta, mesmo entre os outros jogadores. Taeshik também alertou Kim e disse para ter cuidado ao encontrar esse cara no futuro. Na oficina do grande portão oriental do Sênior Aishevan, Kim entrou e viu que a oficina estava vazia. O Sênior o viu e perguntou a Kim sobre o que ele estava murmurando. Kim riu e cumprimentou o Sênior. O Sênior disse que leu as notícias e contou a Kim que ele era famoso agora. Depois disso, Kim explicou seu propósito de estar ali, pensando em esconder sua identidade. Ele disse ao Sênior que já sabia que egos e máscaras são facilmente expostos ao público. E quanto à máscara, ele achava que só precisava parar de usá-la. E, felizmente, Pen não recebeu muita atenção da mídia, mas ele disse que seu problema eram os anéis. Ele disse que não podia andar por aí sem eles, então pensou em escondê-los mesmo quando andava por aí. O Sênior disse que tinha luvas e manoplas lá, então Kim estava livre para olhar ao redor. O Sênior também disse que as criou, mas não tinha muitas, e conseguiu criar um vínculo com Brunhart depois de algumas tentativas fracassadas. Mas ele conseguiu estabelecer um vínculo com Ren e Hermes com relativa facilidade em comparação com Brunhart. Quando Kim viu as luvas, pensou no que escolheria,
pois todas elas eram boas e combinavam com ele. Mas ele não deveria comprar nada com um design que o fizesse se destacar. Ele escolheu, e o sênior disse que ele havia escolhido bem. Depois que terminou de escolher, ele as uniu e deu o nome de Oberon às luvas. Quando ele as mediu, ficou impressionado e elas eram lindas. Então ele as testou e chamou seus 2 egos, e o sênior veio até aqui. Depois disso, Kim perguntou como eram as luvas, mas o sênior disse que elas eram gratuitas e que Kim não precisava pagar por elas. Mas o sênior disse que, em troca, se ele precisar da ajuda de Kim em qualquer momento, Kim o ajudará apenas uma vez. No dia seguinte, no primeiro andar da Aliança, os repórteres do lobby ainda estão reunindo informações sobre os agentes da Aliança, enquanto Sungon e Kim conversam sobre eles. Sungon disse que os repórteres os têm incomodado muito recentemente, depois da notícia de que eles têm vindo todos os dias, e eles estão lá por causa do mascarado que causou uma cena e tanto em sua primeira missão. No primeiro andar da torre, onde Kim estava, ele se lembrou do pedido do sênior de que, se precisasse de sua ajuda, ele o ajudaria. Enquanto caminhava, Kim ouviu uma voz que dizia: "Você é o mestre deles?" Kim se perguntou e perguntou a Ego Ellie se ela tinha ouvido, mas Ellie não sabia o que Kim estava dizendo. A voz desconhecida falou novamente e disse: "Aquele que se chama mestre, diga meu nome em voz alta." Ele perguntou novamente a eu, e eu disse que poderia ser Lu. Mas Kim disse que a voz era diferente da voz de Lu. Ele suspeitou que poderia ser Brunhar. Ele viu um círculo como um cristal flutuando à sua frente. Ele achou que era familiar para ele. Quando se lembrou de algo, ele gritou como se estivesse machucado e olhou para o cristal redondo. Eu perguntou o que havia de errado aqui, mas Kim disse que não havia nada. Enquanto Kim estava olhando para o cristal, ele falou de repente. O cristal dizia que a forma de Brunhart não havia sido determinada. Kim olhou para ele e ficou surpreso. Kim perguntou a eu se ela sabia o que fazer com ele. Eu respondeu e disse para colocar sua mão no cristal e visualizar a forma que ele queria. Kim ainda hesitava, mas segurou a mão e visualizou o que queria. Ele pensou em Brunhart e na união deles, e disse a Brunhart para ficar e protegê-lo. Ele ficou surpreso. De repente, Kim viu uma luz verde em seu peito, e alguém de repente falou e disse a Kim que estava muito feliz por estarmos juntos novamente. Kim ficou surpreso quando ouviu aquela voz e pensou que poderia ser Brunhart. De repente, o sistema foi acionado e Kim confirmou que era Brunhart. Quando Kim descobriu que estava feliz, ficou surpreso com Brunhart. Kim escalou a torre por uma semana, concentrando-se e compreendendo as condições de cada ego, inclusive Brunhart. A primeira são as novas habilidades de abertura e fechamento, em que eles precisam abrir e fechar um portão. Mesmo com a habilidade de Kim, ela não consegue entrar no portão sozinha, e não é como se o monstro lá dentro ouvisse seus comandos. Os poderes que Kim tem excederão os poderes que um único homem pode ter. Em seguida, estão a absorção e o domínio, que estão relacionados ao crescimento de Brunhart, mas parece que há limites para as habilidades. Kim pensou que gostaria de testá-las imediatamente, mas ele provavelmente deveria deixar isso de lado por enquanto. Primeiro, ele precisa cuidar daquele cara. No 28º andar, Kim viu um Celodon gigante, que é o protetor daquele andar. Kim lutou lá e o derrotou facilmente por causa de Brunhart, enquanto Liu está absorvendo o sangue do Celodon gigante. O Celodon gigante deixou cair um único cristal verde, e Kim pensou que poderia ganhar muito dinheiro vendendo seu cadáver. O portão ganhou experiência e os monstros dentro dele foram fortalecidos. Enquanto pensava nas habilidades de Brunhart, ele achou que tinha descoberto e se acostumado com a combinação de suas habilidades de força e pressa. Embora Liu não esteja acordado, seu poder está sendo preservado, enquanto ela está subindo de nível com bastante facilidade. Ele também pensou em ir direto para o 30º andar, mas decidiu ir para o 29º andar. No 29º andar, as duas equipes estão discutindo e brigando. Kim ouviu isso e se perguntou se era uma batalha entre jogadores. Brunhart falou e disse que era melhor Kim dar uma olhada, mas Kim não o seguiu e ignorou o que ouviu. Mas era inevitável no momento em que ele ouviu que a Guilda Kain queria matar Ryo Suvo. Quando Kim ouviu a intenção da Guilda Kain, ele correu imediatamente para onde os dois estavam lutando. O sangue de Kim corria de suas veias e algo tomou conta dele. Ele feriu a Guilda Kain porque se lembrou do que havia acontecido com ele naquela época. Os companheiros da Guilda Kain correram para Kim. Kim sente vontade de cortar a carne enquanto sorri. Kim não consegue mais controlar o que está acontecendo e continua a lutar quando seus egos o chamam. De repente, ele se deu conta do que havia acontecido, mas não sabia o que era. O guia de nível médio da Guilda Kain, Bongudu,
agradeceu a Kim. Bongudu disse que ouviu muito do líder da guilda sobre Kim. Kim perguntou se ele ouviu isso de Yousuvo. Bongudu respondeu e disse que Kim estava certo e que Yousuvo desejava que Kim se juntasse à guilda, mas Bongudu achou que ele era muito diferente do que ouviu. Kim perguntou a Bongudu sobre o que aconteceu entre ele e a guilda Surfo e perguntou se eles estavam atrás de Yousuvo, mas Bongudu respondeu que não tem certeza e que o líder não é alguém que sai por aí fazendo inimigos. Ele acha que descobriremos algo quando eles os interrogarem. Os jogadores vermelhos devem ser mortos. Vamos até considerar torturá-los de acordo com a situação. Depois disso, Kim saiu de lá primeiro, ficou sozinho e meditou de um lado. Ele pensou que, quando participou da subjugação dos guardiões, foi estranho e ele não conseguiu controlar suas emoções. E ele pensou que fosse trauma por ter sido torturado, já que ele também tem problemas com estresse. Kim voltou ao local onde estava a guilda Kain, e Kim e Bongudu tiveram uma breve conversa sobre os membros da luz. Depois que terminaram de conversar e Kim estava prestes a sair, Bongudu chamou novamente Kim e disse a ele para esperar porque estava sentindo algo. Há muitos membros da guilda Surf, e Kim perguntou a Bongudu se ele enviou uma mensagem para entrar em contato com a associação ou com a guilda deles. E Bongudu respondeu que sim, ele fez alguns relatórios para relatar o que aconteceu, mas não esperava nenhum apoio. Kim disse a Bongudu que abriu o caminho e preparou o mensageiro e o sinalizador. Bongudu ficou confuso com o que Kim disse. Kim lutou com os membros dos Surfos e ficou surpreso com o que Kim fez. Mas, de repente, o líder da guilda Surf atacou Kim e Kim se esquivou do ataque. Ele perguntou a Kim se ele queria entrar para a guilda enquanto sorria de forma estranha para Kim. Vinseok Choi, o líder da guilda Surf, é conhecido como um jogador vermelho. Os jogadores vermelhos são conhecidos porque cometem crimes diariamente dentro da torre. É impossível fazer cumprir a lei dentro da torre. A única coisa que a associação poderia fazer era gerenciar o portal, que é o portão, e impedi-los de crescer. Min Seok Choi perguntou a Kim se ele estava interessado em entrar para a guilda deles, mas Kim o impediu e disse que não o tratasse como alguém igual a canalhas como Min Seok Choi. O colega de Min Seok Choi ficou imediatamente irritado com o que Kim disse, mas Min Seok Choi favoreceu Kim e ouviu seu colega. O líder da guilda Surfo perguntou novamente a Kim se ele estava interessado. Ele o fez e lhe ofereceu uma posição como vice da guilda. O presidente Juju perguntou ao líder da guilda Surfo, Min Choi, por que eles estão contra a guilda Kane? Mas Min Choi não respondeu à pergunta de Juju. Ele disse que eles sairão da torre porque estão cansados de ficar presos no portal. Bongu Budo falou quando ouviu o que Min Choi disse, e quando Bongudu disse que Minok Choi os faria de reféns, Minok Choi sorriu de repente. Jijiu disse isso. Como eles sabiam disso? Mincel Choi ficou surpreso com Jiju porque Jiju também conhecia a segunda habilidade secreta de Cell. Jiju atacou de repente e ficou furioso. Ele correu em direção a Mincel Choi e disse: apenas responda a minha pergunta. Mincel Choi usou sua habilidade Adaga de Fogo para desacelerar Jiju, o que o irritou, pois ele não sabia que a adaga era dupla. Mincel Choi levou a luta a sério e lançou sua mais forte habilidade Fire Dagger, Hellflame. Jiju teve a chance de derrotar Mincel Choi quando ele lançou seu ataque mais forte. Quando as duas lâminas colidiram, Kim usou seu recém-obtido Undead King Ego, que é Brunheart, que refletiu o dano acumulado e matou Messiah Choi, além de ter ativado o canibalismo. Depois dessa luta, as pernas de Kim estavam ficando fracas, mas ele disse a si mesmo que não podia mostrar sua fraqueza. Ele se preocupou com a possibilidade de os membros restantes da guilda Surfo lutarem contra ele, mas presumiu que eles não lutariam porque o líder e o vice da guilda estavam mortos. Os membros da guilda Surfo se aproximam dele e presumem que Kim é seu novo chefe, mas Kim não parece gostar disso e os encara com olhos furiosos. Os membros da guilda Surfo estão se preparando para atacar Kim porque Kim já foi preparado por seus egos para fugir. Kim planeja lutar com eles, mas seu corpo está com dor e, se ele descansar, os membros terão uma ideia para atacá-lo. Os olhos de Kim se iluminaram quando os membros da guilda Surfo perceberam isso, e eles não se perguntaram mais por que o líder da guilda Surfo queria aceitar Kim como membro. Os membros da guilda Surfo duvidavam que atacariam Kim, mas ainda assim resistiram a ele porque pensaram que havia mais deles e que Kim era o único. Eles também sabiam que Kim estava cansado, então o atacaram. Kim ficou surpreso quando os outros membros da guilda Surfo de repente se transformaram em gelo,
e ele ficou surpreso com a presença de Yousuvo. Havia alguns membros restantes da guilda Surf. Yousuvo disse a Kim para esperar por 3 minutos e ele correu em direção ao inimigo e lutou com eles em uma explosão. Kim bebeu uma poção para ganhar força. Depois de beber, ele se preparou para atacar, o que os ajudou a derrotá-los facilmente. Yousuvo ouviu Kim enquanto lutava e disse que 1 minuto é suficiente para derrotar o inimigo. Depois de lutar com eles, Kim se sentou e descansou. Yousuvo disse que Kim havia mudado muito e que ele quase não o reconhecia. Yousuvo perguntou o que havia nos olhos de Kim. Kim se perguntou e perguntou o que havia em seu olho. Yousuvo disse que seu olho esquerdo estava roxo. Ele se lembrou da garota que estava com ele antes e que tinha olhos roxos. Mas ele mentiu para Yousuvo e disse que talvez fosse apenas sua habilidade. Yousuvo disse que ouviu dizer que Kim ficou mais forte, mas Yousuvo não esperava por isso. Mesmo que seu Pio tenha lhe contado, ele ainda não conseguia acreditar que Kim era o mascarado do ranking. Eles também conversaram com os repórteres para saber se Kim ainda era o tópico deles, mas Yousuvo disse que não era mais e que ele havia sido transferido para um novo tópico. Yousuvo disse que o presidente da associação mostrou seu rosto nas notícias pela primeira vez. Kim pensou sobre isso e se perguntou se o presidente fez isso por causa dele. Quando Yousuvo se despediu, ele mostrou o anel e Kim ficou surpreso com o fato de Yousuvo também ser um mercenário. Yousuvo disse que há muitos mercenários e alertou Kim para ter cuidado, pois nem todos os mercenários tendem a proteger uns aos outros. Portanto, seja por meio de habilidades ou itens, cada um geralmente esconde seus anéis à sua maneira. Kim pediu permissão a Yousuvo para perguntar, e Kim perguntou a Yousuvo qual era seu codinome. E Yousuvo respondeu e disse que seu codinome era Aruki. E Kim disse que o codinome de Yousuvo é melhor do que o dele, dizendo-lhe que seu codinome é Morningstar. Kim acrescentou que tinha ouvido o motivo pelo qual a guilda Surf atacou a guilda de Yousuvo. A segunda habilidade de Yousuvo era a capacidade de gerar portais, seja dentro ou fora da torre. É uma habilidade única que pode abalar o mundo inteiro. Kim achava que Yousuvo provavelmente fazia o possível para esconder isso. Então, Kim perguntou a Yousuvo como a guilda Surf descobriu sua segunda habilidade. Yousuvo disse que é uma longa história. No escritório do gerente, Kim e Yousuvo foram tomar café, mas Taeshik se irritou e disse que seu escritório parecia uma cafeteria. Kim disse que esse é o lugar perfeito para que eles possam conversar livremente em particular, o que pode ser observado por Taeshik, que perguntou a Kim por que a cor dos olhos dele era assim. Kim respondeu e disse que era por causa de sua habilidade. Os três conversaram e Taeshik disse que soube que a guilda Surf foi massacrada por Kim e Yousuvo. Yousuvo disse que a guilda Surf descobriu sua habilidade de geração de portais. Yousuvo compartilhou suas lembranças de alguns meses atrás, quando foi forçado a usar sua habilidade na frente de alguns membros da guilda. Mas, infelizmente, um deles foi pego pela guilda Surf. O tal Iziashi perguntou o que aconteceu com esse membro. Yousuvo disse que, como nenhum dos membros surfos que eles capturaram sabia sobre eles, as chances de estarem vivos são baixas. Então, Yousuvo perguntou ao tal Iziashi se uma equipe seria formada para eliminar o resto mais cedo. O tal Iziashi respondeu e disse que eles os eliminariam assim que dissessem algo. Yousuvo observou que ele e a guilda Kain se uniriam, e disse que precisava saber se o membro capturado ainda estava vivo ou morto. E Yousuvo tinha que garantir que nenhuma outra informação fosse vazada. Yousuvo disse que tinha que ir porque eu tinha muito trabalho a fazer. Os dois estavam conversando sobre Yousuvo, e Taeshik disse que Yousuvo estava agindo como se estivesse bem, mas, ao que parece, ele estava ficando louco por dentro. Tal Iziashi perguntou sobre o estado mental de Kim, pois era a primeira vez que Kim matava uma pessoa. Kim disse que é complicado dizer que foi sua primeira vez, pois ele estava determinado a matar a mão de Roja. Ele também disse que seus inimigos mereciam a morte e que não tinha motivo para se sentir culpado por isso. Mas o único problema é que ele se sente entretido toda vez que mata alguém. Taeshik deu um tapinha na cabeça de Kim e disse que isso era desnecessário, não importa em que medida. O trabalho é inteiramente para pessoas que são sombrias por dentro, e o que é essencial é se ele se sente confortável controlando ou não. No dia seguinte, no 29º andar, ainda a geada, Kim vê um vidro quebrado e se pergunta qual é o nível de Yousuvo, e ainda não consegue acreditar que Yousuvo matou dezenas de pessoas ontem. Ele pensou que era como se seu olho não voltasse ao normal e sentiu que ele havia mudado completamente. Kim se lembrou do que Taeshik disse. O importante é se ele foi capaz de controlar isso ou não. No 30º andar,
Kim estava pensando 2 vezes se deveria entrar aqui e se lembrou das missões e provações que havia superado. Até agora, a mão dela ainda estava tremendo, talvez porque seu corpo estivesse alertando e talvez por causa de seus sentidos de jogador. Ele também se lembrou de Lu e disse que, se Lu pudesse falar com ele provavelmente conseguiria falar com ele em tempo hábil. Kim abriu a porta e entrou na quarta sala de testes. O sistema disse que Kim havia cumprido os requisitos e que ele era digno. Kim também pensou que, como aquele era um teste especial, seria diferente, e ele sentiu que provavelmente iria para o castelo. Kim sentiu algo e viu muitos escorpiões gigantes. Ele lutou contra eles, e usando sua habilidade pressa e ferrugem, perdeu o equilíbrio por causa da areia enquanto lutava contra os escorpiões. Lu falou de repente, o que imediatamente surpreendeu Kim e perguntou quando ele estava acordado. Mas Lu disse que isso não era essencial e ordenou que Kim fosse para o castelo. Lu diz a Kim que seu corpo físico está no castelo, e Kim confia no que Lu está dizendo. Kim imediatamente corre para dentro do castelo e mal consegue chegar. Quando ele entrou aqui, o portão estava aberto e Kim entrou. Lu apontou para o local onde seu corpo físico estava e Kim sentiu que ele estava perto dele. Ou ele sentiu algo além daquela porta. Kim ficou surpreso. Quando viu os 2 grandes guardiões, ele lutou com eles. Kim usou sua força para derrotá-los, mas Kim prometeu que, depois que a luta terminasse, eles conversariam sobre o que Lu disse que seu corpo físico estava dentro daquela porta. Kim seguiu Lu, entrou na porta e ficou surpreso ao ver o rei de todos os demônios. Kim pensou que, quando conheceu Eu, os demônios despertariam de Euecil. Ele era o dono daquele globo ocular gigantesco, mas ele se perguntava sobre a verdadeira identidade de Liu, o rei demônio. Kim também disse que Liu havia guardado muitos segredos dele nos últimos dias, especialmente durante as batalhas. Kim planejou cortar o corpo do rei demônio. Liu ordenou que ele atacasse o demônio e ele usou sua força para atacar, mas o demônio rapidamente se defendeu. Kim continuou atirando, mas o demônio não foi afetado. O demônio começou a atacar, e a luta entre os dois se tornou intensa. Ele implorou a Lu que, se suas espadas demoníacas pudessem fazer algo na batalha, Lu emprestaria seu poder a Kim. Ao mesmo tempo, Kim esperou que Lu emprestasse a habilidade a Kim e disse que estava na parede e que só estava segurando sua espada quando Kim pudesse usar o poder que Lu havia emprestado. O demônio ficou subitamente surpreso e se perguntou por que Kim tinha tal poder. A luta de Kim continuou. A energia de Lu ainda não era suficiente. Então Kim disse a Lu para repetir o que ele fez, mas Lu disse que não seria fácil porque ele disse que poderia fazer isso uma vez antes de usar o limite de Kim. Se ele usasse todas as limitações de Kim, seu corpo seria afetado e ele não conseguiria ficar de pé. Enquanto a espada do demônio estava apontada para Kim, ele perguntou qual era o seu plano e se ele estava tentando testar os limites de Kim nele. Enquanto o demônio falava, ele ficou surpreso e se perguntou para onde foi a espada que Kim estava segurando em sua mão direita. De repente, Liu apareceu no lado que o demônio estava procurando quando Liu usou seu poder novamente em Kim. Eles conseguiram derrotar o demônio, embora o corpo de Kim tenha sido colocado em perigo. O sistema parabenizou Kim por ter vencido o demônio, e Kim recebeu recompensas adicionais. De repente, Kim foi para a sala de recompensas, e o sistema disse que ele havia obtido uma nova habilidade e que o nível de suas habilidades de sincronização havia aumentado. Kim ficou feliz porque ganhou muitas habilidades novas. Ele pensou que, se sintetizasse Eu e Lu, obteria Lu ou Lawel. Mas Eu e Lu discordaram do que Kim estava pensando, mas Kim disse que estava apenas brincando. Depois disso, Kim abriu a caixa misteriosa e havia 2 caixas, uma de diamante e outra de ouro. Ele escolheu abrir primeiro a caixa de ouro, que tinha apenas 3 peças de ego. Depois de ver o que havia na caixa de ouro, Kim abriu a segunda caixa. Kim esperava obter o elixir novamente na caixa de diamantes. Ainda assim, quando ele abriu o conteúdo, pedaços do osso apareceram e, de repente, Lu refletiu. Kim perguntou se havia algum problema com isso. Lu disse que aquele osso era uma parte de seu corpo natural. No 30º andar da torre, no café sob o controle direto da associação de jogadores, Kim e Lu foram conversar. Ele quer ouvir toda a história sobre a verdadeira identidade de Lu. Lu compartilhou sua história. Ele disse que era um rei demônio, mas Kim ainda tinha dúvidas porque ele não podia acreditar que um rei demônio tinha se transformado em uma espada. Depois disso, Lu perguntou a Kim se ele sabia sobre a existência de um ego que precisa fazer para suportar o tempo perpétuo. E Kim se perguntou o que Lu estava dizendo quando disse que era para esquecer. Kim repetiu o que Lu disse, a palavra esquece,
e Lu confirmou que era para suportar a existência por tanto tempo. Ele precisava esquecer até mesmo o tempo passado, e se ele não o fizesse, sua própria existência teria se tornado monótona junto com esse tempo. E como ele disse anteriormente, ele era o rei de todos os demônios. A extensão do que Lu e Kim conversaram. No final das contas, Kim não obteve muitas informações de Lu porque Lu preferiu esquecê-las e não responder às perguntas de Kim. E porque Kim também não queria que Lu sofresse. Então ele não perguntou muito sobre isso. Ele se concentrou mais em decidir sobre os pedaços do osso de Lu. Kim decidiu ir para casa e descansar na casa deles, pois amanhã estará ocupado. Naquela noite, no escritório do diretor, Sung-gon foi até lá e conversou com Tae-shik. Tae-shik agradeceu a Sung-gon por seu trabalho árduo, e Tae-shik lhe disse que ele poderia tirar uma licença. Mesmo assim, Sung-gon perguntou ao diretor se ele não sairia do trabalho tão cedo, porque Sung-gon disse a Tae-shik que havia ficado no escritório a noite toda. Mas Tae-shik disse que queria terminar o que havia feito naquela noite. Tae-shik disse que se encontraria com Soo-jin em SSI amanhã, mas preferiu ir com Kim por causa da festa de inauguração de sua casa. Kim estava com seus amigos no dia seguinte e eles foram para sua nova casa. O amigo de Kim ficou surpreso quando eles entraram na casa. A irmã e a mãe de Kim apareceram, e seu Pio imediatamente se apresentou à mãe de Kim. A mãe de Kim disse que ouviu falar muito sobre seu Pio por causa de Kim. Ela também disse a seu Pio que seu filho Kim não era muito confiável. Então a mãe de Kim disse a seu Pio para cuidar bem dele. Seu Pio ficou surpreso ao saber que Kim era seu filho, pois eles pensavam que ela era a irmã mais velha de Kim. A mãe de Kim ficou chocada com o que ele disse e agradeceu a Sung-gon pelo elogio. A mãe de Kim disse aos amigos para ficarem à vontade e que ela prepararia a comida. Tae-shik e Sung-gon chegaram ao meio-dia. Sung-gon pediu desculpas porque não tinha um presente para Jeju, mas Kim disse que ele não precisava se preocupar com isso, pois era ele quem encontraria uma casa. Tae-shik observou que não precisava dar um presente. Tae-shik se aproximou da mãe de Kim e lhe deu um presente. A mãe de Kim ficou surpresa e não esperava o presente, pois Tae-shik havia comprado muitas coisas para casa. Depois que terminaram de comer, Kim lavou a louça. Seu amigo queria ajudá-lo a limpar, mas Kim se recusou porque eles eram convidados. Quando Kim estava saindo, Tae-shik o chamou e disse para ele sair para conversar. Do lado de fora da casa, Tae-shik e Kim estão conversando. Tae-shik disse a ele que a Guilda do Ferro havia estabelecido uma filia Rue na Coreia, e Kim ficou surpreso com o que Tae-shik disse. Tae-shik acrescentou que o homem mais velho apareceu na mídia por causa disso. Tae-shik saiu, voltou para dentro e disse que lavaria a louça para que Kim pudesse se acalmar, e Tae-shik disse a ele que não liberasse sua sede de sangue na frente de sua família. Enquanto isso, no prédio da Guilda do Ferro, na sala de treinamento, a mãe de Roger ficou frustrada porque ele não pode esperar muito mais em 3 meses. E ele disse que, até que chegue a hora, não importa o quanto Kim fique mais forte, porque ele recebeu a Holy Sword concedida pelo mestre da guilda. Naquela noite, depois de comer, os amigos de Kim se despediram e foram para casa. Quando Kim entrou no underground, ele ainda estava pensando na Guilda do Ferro abrindo uma filia Rue na Coreia. Kim fará do subsolo sua sala de treinamento. Enquanto pensava em abrir uma filia Rue da Guilda do Ferro, ele também considerou testar seus poderes recém-obtidos no 30º andar. Ele ligou para o sistema e disse síntese, e o sistema disse que Kim escolheu seu ego principal, então ele decidiu por Lu. Assim, o ego principal eram eles, e o subego era o ego da madeira da estrela azul Rue que estava sendo sintetizada. De repente, ele apareceu porque conseguiu sintetizar, e o ego de Rue se tornou Fenrir Lu. Enquanto Kim estava pensando em quem ele estava sintetizando, Brunhart de repente apresentou que ele era o sintetizador de Kim porque disse que queria ficar mais forte para ajudar Kim como ele e Lu. Quando Kim iniciou, o corpo de Kim estava brilhando em amarelo e seu corpo ficou fraco e quis interromper o processo de síntese. Kim foi subitamente transportado para o portão, onde derrotou o chefe Lee. Ele viu o caixão do chefe Lee. Quando tocou, uma luz amarela apareceu. O sistema notifica que o administrador do portão não existe. Ele deve escolher quem será o administrador do portão de sua preferência para concluir o processo de síntese. E ele escolhe o Leak que reconhece Kim como seu mestre. E o Leak terá o direito de administrar o portão no futuro. O Leak se curva diante de Kim e o elogia como seu senhor. Ao concluir a sintetização,
Kim dominou o monstro do portão e declarou Lick como líder de seu domínio. Agora Kim pode controlar o portão e o monstro dentro da entrada de acordo com sua vontade. Na casa deles, a família de Kim está preocupada porque ele não entra em contato há 4 dias. A mãe de Kim teme que algo terrível possa ter acontecido com seu filho. Taishiki e Sungu foram para o subsolo. Eles procuraram no subterrâneo onde Kim esteve pela última vez, mas não tinham nenhuma pista do que havia acontecido com Jiju. Taishiki disse que não havia como um portão aparecer. De repente, um portão apareceu. Os dois ficaram chocados naquele momento. Taishiki estava apavorado por causa da intensidade do poder mágico. Eles ficaram surpresos ao ver Kim sair do portão. Quando Kim saiu, ele sentiu muita fome e viu Sungu e Tishiki. Quando Seung-yeon e Taishiki viram Jijou sair do portão, ele ficou indignado porque estava preocupado com Jijou. Taishiki ficou tão bravo que beliscou a orelha de Jijou, e Jijou explicou sobre o portão. Ele disse que entrou na entrada e agora pode manipular o portão. Taishiki e Seung-yeon ficaram surpresos com o que Jijou disse, pois não acreditavam que Jijou pudesse controlar o portão. Taishi perguntou se Kim havia dito algo sobre isso, exceto para eles. Kim observou que ainda não havia sido informado sobre isso. É a primeira vez que ele usa e quer mantê-lo em segredo até que o entenda bem. Taishi perguntou o que Kim queria pedir e Kim respondeu, e disse que queria lutar com Taishi porque queria testar o poder que havia obtido recentemente. Kim ficou satisfeito com a ajuda de Taishiki, e Kim prometeu a Taishiki que prepararia um jantar para Taishiki e sua mãe. Taishiki aceitou o pedido de Jiju. No segundo dia, no prédio da Associação de Jogadores, na sala de treinamento no subsolo, Taishiki disse a Kim para liberar seu poder mágico. Kim começou a liberar seu poder mágico, porque quando um jogador forte liberava seu poder mágico, o poder mágico reprimido explodia como uma inundação. Taishiki tinha certeza do poder intenso que sentiu quando Kim saiu pelo portão. Taishiki invocou sua lance. Desta vez, enfrentará Kim de verdade. No escritório, Sungonsen sentiu as vibrações e seu colega de escritório estava falando sobre o duelo que Kim e Taishiki teriam. Ele disse que poderia ser o caso, pois o diretor estava indo para a sala de treinamento mais cedo. Na sala de treinamento, a luta se torna intensa entre eles. Pela vibração que sentimos anteriormente no escritório, isso se deve à enorme quantidade de poder mágico colidindo uns contra os outros. A mulher disse que dentro da sala de treinamento havia muitas camadas de barreira, e nem mesmo o poder mágico poderia vazar para lá. Enquanto lutavam, Taishiki e Kim bloqueavam os ataques um do outro, mas Taishiki atacava continuamente e causava mais danos a Jiju. Então Kim foi aconselhado por seu ego a não se esforçar para lutar com Taishi porque ele é forte. Kim também atacou Taishiki o mais forte que pôde. Sabendo que não poderia morrer nessa batalha, Taishiki se esquivou facilmente de seu ataque. Como ele esperava de um ex-alto escalão, Taishiki usou seu Thor of Behemoth, a arma lendária. Kim pediu a Rue que a usasse, e Rue disse que você não está planejando matá-lo. Rue usou o F, mas o impacto foi muito forte. Sungon chegou e viu que os dois estavam deitados no chão. Sungon ficou atônito e disse o que aconteceu aqui porque a sala de treinamento estava bagunçada. Taishiki disse que não sabia e pediu poções para os dois. Depois que os dois lutaram, Taishi derramou a poção em seu ferimento, enquanto Kim a bebia. Mesmo assim, não funcionou para Tishiki. Então Taishi perguntou a Kim se ele tinha uma habilidade amaldiçoada. Kim disse que tinha algo semelhante e a chamou de agravamento de ferimento. Sungon falou e quis uma explicação para o que aconteceu na sala de treinamento. Taishiki disse, como se você visse, pelo que Sungon vê, alguém está tentando destruir este lugar. Kim então perguntou a Taishi como foi seu desempenho e se ele estava forte. Ainda assim, Taishiki disse que seus movimentos foram ruins porque Kim ficou muito poderoso tão rapidamente, acrescentando que ele poderia enfrentar 100 inimigos fracos. Ainda assim, não seria fácil quando um adversário poderoso aparecesse. Kim concordou com o que Taishiki disse. Taishiki até aconselhou Jiju. O primeiro é que ele precisa descobrir seu oponente, e o segundo é fazer com que o oponente não consiga descobri-lo. E Taishi pediu a Kim que treinasse mais em suas técnicas. Depois disso, Taishiki disse que iria se registrar, mas que entendeu errado e disse escalada. Taishiki repetiu mais uma vez e disse registro, e chegou a hora de conseguir o título de um competidor. Os investigadores foram à sala de treinamento para inspecionar o local onde ocorreu a luta entre os dois. Kim se preocupa com a possibilidade de sua identidade ser coletada, mas Taishiki diz que ele não precisa se preocupar com isso. Afina Rue de contas, sua identidade está sendo revelada porque ele era um mercenário antes nos Arrankers, e proteger a identidade do mercenário é uma prioridade máxima. Taishiki disse que,
Embora a Guilda de Ferro estivesse de olho em Jiju, parecia que ele agora era capaz de se proteger. Sun Gong sentiu que Qin estava envergonhado com o que Taishik disse, mas o Taishik disse que ninguém deveria se sentir envergonhado pelo que ele disse. Qin perguntou se ele precisava obter o título e, apesar de ter assumido tais riscos, Qin acrescentou que achava que tinha autoridade suficiente apenas por ser um mercenário. O Taishik disse que caberia a Sun Gong dar todos os detalhes, pois ele terminaria seu trabalho e iria para casa descansar. Durante a viagem, Sun Gyeong disse que há 2 grandes benefícios em se tornar um ranquear. O primeiro detalhe seria a capacidade de influenciar as decisões da associação, e Jijou poderia ter acesso a muito mais informações. Essas coisas ele só poderia fazer por meio da autoridade de Sun Gyeong e do gerente geral. E quem poderá fazer isso sozinho? Qin perguntou qual é a diferença e ouviu que um mercenário também pode ter a autoridade de um gerente geral ou de um alto escalão. Sun Gong respondeu e disse que é em relação a quando ele está em campo, e é diferente em relação a assuntos administrativos. De qualquer forma, poderia ser mais direto. Sun Gyeong disse que a segunda coisa que ele dirá é mais importante porque o que ele mencionou antes são apenas benefícios adicionais. A segunda coisa é sobre o título de ranquear e high ranquear, porque eles não são dados pela Coreia, mas pela Associação Internacional de Jogadores. Enquanto os mercenários só têm autoridade na Coreia, os ranquears têm autoridade em todo o mundo. Sun Gyeong acrescentou que passar do chefe das ruas para um eleitorado nacional não é muito bom. Sun Gyeong disse positivamente que garantia que Qin estaria envolvido no cenário global no futuro. Qin sorriu e, com as orelhas ficando vermelhas, disse humildemente a Sun Gyeong que nada seria diferente, mesmo que Sun Gyeong o elogiasse daquela forma. Sun Gyeong disse que precisava participar de uma batalha de classificação não oficial uma vez. Normalmente, um líder obtém seu título lutando em guerras públicas de classificação. Sun Gyeong tinha o caso de Qin ser registrado de forma não oficial. Desta vez, mesmo que a associação reconheça o fato e isso não signifique que o restante dos ranqueados acredite, Qin deve lutar com um ranqueado, quer 3 ou mais ranqueados estejam reunidos. Qin disse que, ao treinar com um ranqueado, ele não deve lutar com alguém que está perto de se tornar um ranqueado alto. Sun Gyeong disse que não é assim, é apenas uma formalidade. Portanto, seria um novo ranqueador. Enquanto isso, na torre de Nivirue 45, havia um monstro atacando alguns jogadores. Lesser Drax, um monstro que parece um dinossauro com um chifre. Sua fraqueza é a falta de sentido, mas tem uma pele resistente. O líder da guilda Missed Flower, Seon Yu, derrotou o monstro com facilidade. Sun Gyeong disse que as pessoas que julgarão essa batalha não oficial de classificação serão o presidente da associação, o diretor e o classificador Yusaku. Qin sabe de tudo isso e é próximo a ele. Qin disse que isso não se baseia em conexões pessoais e que é realmente correto que a associação, que deveria se orgulhar de ser justa, faça isso. Ainda assim, Sun Gong disse que havia dito a Qin que isso seria forma Ruei e não deixou Qin saber que eles não são como pessoas que enviam emoções na forma de avaliação. Quando Qin rolou a tela e viu o líder da Guilda das Flores da Névoa. A Mist Flower Guild era um pequeno grupo com membros da elite feminina. Sua líder era a ranqueada Seon Yu. Quando Qin viu isso, ficou surpreso, e Yu Bin parecia familiarizado. Na segunda sala de treinamento, os avaliadores estavam lá, assim como Seon Yu e Jiju, e eles se aproximaram. Sun Gong explicou que a mecânica dos ataques excessivos é proibida e que a luta termina quando um dos lados se rende. Yo Suvo aplaudiu Qin Taezik. A batalha de classificação começou. Seon Yu e Qin atacaram ao mesmo tempo. Enquanto ele lutava, o Rue de seu ego o orientava e dizia que ele deveria bloquear da maneira mais ideal Rue e seguir o caminho mais ideal para se esquivar. Rue acrescentou que, se você puder direcionar o golpe em vez de bloquear, ele será frontal. Taishik disse que ele deveria estar em um sparring, mas, em vez disso, está treinando. Siku acrescentou que toda batalha de classificação é sempre despreocupada. Os juízes disseram que os dois foram incríveis. Seon Yu admitiu que seu oponente é forte, e ela fez um julgamento precipitado, pois não consegue alcançá-lo, não importa como o ataque. Em sua mente, de onde veio uma pessoa tão forte? Seon Yu não estava planejando usar sua habilidade. Se possível, Kim recuou e disse que eu deveria terminar isso logo. Usando sua habilidade, Haste, Kim passou rapidamente na frente de Seon Yu. Ele usou outra habilidade, forçou Seon Yu a bloqueá-la, mas o impacto foi forte. A espada estava sendo jogada fora,
Então Kim venceu a luta e Seung-woo admitiu que havia perdido. Sung-yeon anuncia vencedora e diz que você foi aprovada para ser promovida a classificadora sem receber uma nota. Seung-woo fica envergonhada porque o entendeu Ma-hye perdeu de forma tão vergonhosa que não consegue levantar a cabeça. Kim estendeu a mão e agradeceu a Seung-woo. Ele disse que já faz algum tempo. Seung-woo ficou imediatamente surpreso com o que Kim disse e perguntou se ele o conhecia. Kim observou que o nome de seu pai era Shin Yu-jeon. Ele acrescentou que estava em um guia tutorial anteriormente e que ouviu falar muito sobre você quando ele estava vivo. E ela ouviu uma vez durante seu funeral. Kim apertou a mão de Seung-woo enquanto ela estava muito envergonhada e cobriu o rosto. Tae-shik parabenizou Jiju, bem como o presidente Seok-woo. Os três se despediram e saíram. Sung-won-jin disse que Seung-woo e Kim só precisavam assinar. Enquanto Kim assinava o contrato, Seung-woo falou timidamente se poderia pegar o número de telefone de Jiju. Kim disse que sim enquanto pegava seu celular no bolso. Na parte de trás, Sung-won estava emocionado. Depois disso, Kim foi ao escritório do diretor para ver Tae-shik. Kim percebeu que a porta estava aberta. Quando entrou, ficou chocado. Ele viu Tae-shik ajoelhado no chão. Quando Kim viu Tae-shik, ele imediatamente se aproximou e perguntou se ele estava bem. Mas Kim viu que ele estava sangrando. Kim perguntou imediatamente o que havia acontecido e por que ele estava sangrando. O Tae-shik respondeu e disse que o autor do crime foi o presidente da associação. O Tae-shik explicou que o presidente da associação queria que ele conhecesse alguém e fizesse um casamento arranjado. E quando o Tae-shik recusou, ele respondeu que queria se casar com alguém de quem gostasse, e foi por isso que o presidente da associação o agrediu. Depois disso, Kim perguntou ao Tae-shik se ele estava ocupado nos últimos dias, e o Tae-shik disse que estava ocupado com seu trabalho. Kim acrescentou que estava preocupado com a segurança de sua família por causa da Guilda de Ferro. Por isso, ele precisava de alguém para proteger sua mãe sempre que ela saísse para passear ou fazer compras. Tae-shik se animou imediatamente e disse a Kim que não estava ocupado. Kim ficou surpreso com a reação de Tae-shik e disse que deixaria isso para Tae-shik. Eles conversaram novamente sobre a Guilda do Ferro e sobre a criação de uma filia Ruen na Coreia. Kim perguntou se havia alguma notícia sobre isso, e Tae-shik disse que seria anunciado naquela noite. Tae-shik disse que eles já concluíram os procedimentos e garantiram um prédio para a guilda. Kim respondeu, dizendo que ele queria dizer que não havia chance de fracassar. Ele também pediu a resposta do IPAS. De acordo com o Taoiseach, o IPA tem uma política de não intervenção. Isso é uma coisa se houver conflito, mas eles não são a instituição que se envolverá na associação de todos os países. O problema aqui é a Guilda Anzela. Porque eles apoiaram a filia Rue da Guilda Iron do nada, e eles vão tirar as mãos do assunto assim que a filia Rue for estabelecida. Tae-shik disse que o incômodo aqui é que não há interação entre as duas guildas, e as duas guildas com um relacionamento hostil estão discutindo entre si. Ironchel de Lisianho, os dois líderes das guildas, estavam supondo que havia algum acordo. Tae-shik perguntou seriamente se ele faria isso, e ele disse que se vingaria. Tae-shik disse que não negava que essa era uma excelente oportunidade, mas também disse que não a recomendava porque ainda havia muitos riscos. Kim achava que a Guilda do Ferro estava mirando nele. Se esse fosse o caso, ele não teria outra escolha a não ser enfrentá-los de frente. Há 3 meses para estabelecer a filia Rue da Guilda de Ferro na Coreia. Kim disse com confiança que os destruiria uma vez. A abertura da filia Rue da Guilda do Ferro imediatamente se espalhou pela mídia quando Sung-won viu Kim perguntou o que ele estava olhando. E Kim disse que eram apenas notícias. Kim perguntou a Sung-won se aquele era o lugar secreto do homem, pois esse lugar havia sido demolido e abandonado. Eles esperaram por alguns instantes, e Kim se virou e disse que essa era a primeira parte de sua vingança. Um homem estava flutuando no ar. Ele desceu e pediu desculpas a Kim por ter se atrasado. Ele se apresentou como Yoon Chol, um jogador paparazzi e ex-campeão. Kim se lembrou da instrução de Tae-shik para ter cuidado, pois não há nada de bom em se associar a ele. Kim quer usar essa pessoa para a rede de informações. Ele disse que queria falar diretamente com Yoon Chol, mas o homem disse que Yoon Chul só aceitava comissão por meu intermédio. Kim pediu que ele só pudesse falar com Yoon Chul porque é um caso muito grande e há riscos envolvidos, mas o contato disse que era impossível porque todas as comissões são recebidas por meio dele, e aceitar ou não também depende dele. Sung-won sussurrou para Kim disse que seria perigoso se ele divulgasse seu plano aqui, mas Kim disse que não havia problema em ele ter um plano. Kim falou primeiro sobre a compensação de 5 bilhões adiantado. Se o contato lhe trouxer as informações que ele deseja, ele lhe dará 10 bilhões. Kim contou o conteúdo da comissão,
dizendo que, embora a Guilda do Ferro tenha estabelecido uma filia Rue na Coreia, é muito provável que eles tenham feito algum acordo com a Guilda Anzela. Kim disse que queria as informações deles, mas o contato ficou chocado com o que Kim disse. O contato se virou, rejeitou a comissão e disse que não poderia arriscar a própria vida, apesar da alta remuneração. Ele saiu e disse a Kim que essa conversa nunca existiu antes de ele sair. Kim agarrou seus pés e observou que, depois de ouvir todas as suas exigências, ele disse: "Você acha que pode ir embora tão facilmente?" Kim acrescentou que ele chegou livremente, mas sair foi diferente. Kim o encheu e o derrubou no chão. O impacto foi enorme e a poeira se espalhou por todo lugar. Kim disse: "Não me culpe se eu tiver algum ressentimento contra ele, porque ele perdeu muito tempo." Kim disse: "Vamos conversar." Enquanto Kim sorria e seus olhos brilhavam. Kim está muito irritado enquanto segura o pedaço de pano que o contato está usando. O contato estava discutindo, dizendo por que ele estava fazendo isso com ele. Kim disse: "Isso é o que eu esperava de um rancoroso. E um show." O contato dizia que sim. "Não é um show." Kim disse para parar de fingir, enquanto seus olhos brilhavam e começavam a examiná-lo. O olho demoníaco é um olho que enxerga a verdadeira natureza de todas as coisas. Nem todos foram abertos ainda, mas ele pode ver o nome de alguém. Isso ajudará a Jiju, e ele pode usá-lo. Depois disso, a informação sobre Lu aparece e diz que as artes demoníacas podem conceder poder demoníaco aos egos. Isso significa que Kim pode consentir habilidades como o agravamento de ferimentos de Ren, a pressa de Hermes e a força de Oberon. No Locarrui abandonado, Kim usou sua habilidade recém-obtida de amarrar para conter o contato. Kim ainda forçou o contato a admitir que era um Shushu-Rue e parar de agir. Kim o advertiu. O contato ficou petrificado e não conseguia acreditar no que Kim havia feito. E ele sabia que tinha um olho demoníaco até que Kim ficou surpreso quando, de repente, ele se transformou em um homem musculoso e disse a Kim que estava interessado e pediu que eles conversassem sobre o que Kim estava dizendo até que Kim dissesse sua intenção. E o homem aceitou isso. Ainda assim, ele rejeitou a oferta de comissão de Jiju, e Kim perguntou o que o Yun Shushu queria. O homem disse que queria informações sobre a relação entre Kim, o Rei Demônio, e o poder do Olho do Demônio. Kim perguntou se era só isso que Yun Shushu queria. Yun Shushu disse que havia mais. Kim contou sua relação com o Rei Demônio. Disse que era discípulo do Rei Demônio e que o poder do olho demoníaco podia ver a verdadeira natureza de um sujeito, pelo que Kim podia dizer. O homem se levantou. Ele aceitou a comissão de Kim e disse que procuraria por Jiju. Quando reuniu algumas informações, ele se despediu. Depois disso, Kim disse a Sungon que eles deveriam ir para o seguinte local. Kim e Sungon foram para o prédio da Associação de Jogadores, na sala do presidente. Kim conversou sobre a situação com o presidente. Embora Kim não pudesse dizer o que pretendia, o presidente já sabia de sua intenção, dizendo que sabia que Kim queria se vingar e que ele era até mesmo um mercenário. O presidente da associação diz que não pode ajudá-lo quando se trata dessas coisas. A única coisa que ele pode fazer é fechar os olhos para o que Kim faz. E ele diz que só fará isso porque o entendimento deles é o mesmo, já que o caso da filia Rue também é um grande problema para a associação. Kim respondeu que, em vez de chamar isso de vingança, ele chamou de atacar primeiro, porque esses bastardos vão mirar nele. A regulamentação completa das informações é que estamos mudando o horário regular dos civis comuns que trabalham na filia Rue da Guilda do Ferro, e tornando impossível Rue a aproximação de outras guildas. Kim perguntou se o que ele queria que acontecesse com o presidente era possível. O presidente disse que a associação não é totalmente poderosa e que as informações sobre ela não são fáceis de obter. Ele acrescentou que isso seria possível Rue se ocorresse uma ruptura. O presidente disse que se ele puder fazer isso. Kim disse que definitivamente não é uma interrupção. O presidente disse que é claro que não, pois isso seria impossível. Houve várias tentativas de transformar as pausas em armas, mas ninguém conseguiu. Eu posso fazer algo semelhante, respondeu Jiju. O presidente não pode acreditar no que Kim disse. Kim chegou ao escritório de Siavu. Kim contou todos os detalhes para Siavu, e Siavu perguntou a Kim o que ele iria fazer. Ele acrescentou que a guilda deles tinha uma grande dívida com Kim, que ele gostava de fazer qualquer favor a Jiju. E se ele sabia de tudo isso,
Kim disse que sabia que era perigoso. Então ele veio aqui não por amizade. Kim veio aqui para fazer uma proposta. A proposta é sobre os vários interesses. Isso ocorrerá quando a filia Rue da Guilda do Ferro desaparecer. A maioria deles será transferida para a Guilda Cain por meio da associação. Kim disse que o possível resultado disso é que, se ele tivesse que anexar outra condição, se a Guilda Cain precisar dele para alguma coisa, ele fará um favor a Yousuvo, seja ele qual for, sem questionar. Yousuvo disse que essa era uma proposta encantadora e perguntou a Kim se eles teriam que lutar contra os membros da guilda da filia Rue da Guilda do Ferro. Kim disse que Yousuvo está certo. Yousukovose levantou e disse a Kim que ele não pode tomar uma decisão sozinho, então ele será capaz de persuadir os executivos com a intenção de Jiju. Yousukovo apertou a mão de Jiju, e Yousuvo disse que se eles pensassem cuidadosamente sobre o que Kim disse que esperaria por uma boa resposta de seu Kvo. No estabelecimento da filha Rue 53 da Guilda do Ferro na cidade de Suvon, província de Gyeonggi, estavam Sungon e um homem gordo que parecia estar esperando Kim sair. Sungon disse que estava um pouco atrasado. O homem gordo ficou curioso e disse que não fazia nem uma hora que ele havia entrado no portão. E era um portão de classificação B. Pouco depois de Kim ter saído dele, quando o gordo viu Kim chegar aqui, ele não acreditou que Kim tivesse ido até lá sozinho, pois a guilda levou vários dias para limpar o portão. Kim se esticou e perguntou a Sungon onde ficava o próximo portão, mas ele prometeu que Sungon não teria nada para fazer em seguida porque Kim limpou todos os portões que a associação lhe forneceu. Agora, há apenas alguns portões intratáveis em toda a península coreana. Jeju disse que, se esse for o caso, ele irá para casa e se lavará. Jeju convidou Sungon para tomar cerveja. No Han River, em Seul, Sungon e Jeju estavam sentados em um banco, bebendo e conversando. Sungon perguntou quais eram seus planos para os 2 meses restantes. Jeju disse que não tinha certeza e que não tinha planos. Sua maneira de comprar portões ou ir para o exterior para obter cristais enquanto conversavam. E um Xiu apareceu de repente por trás. E Jeju deu uma cerveja a Yun-Xiol, e ele a bebeu. Kim também perguntou se ele havia reunido as informações naquele momento. Yun-Xiu disse a Kim que as pernas do escudo de ferro estavam reservadas, e que o trabalho era descobrir a relação entre 2 das maiores guildas do mundo. E não era tão fácil quanto tirar doce de bebê. Além disso, ele reuniu informações. A primeira é o boato de que Lee Seon está indo para Around Society atualmente. Kim disse que Lee Seon foi ferido enquanto limpava a torre. Kim perguntou o que havia acontecido, e Yun-Xiu disse que ouviu dizer que ele precisava de um elixir. Kim pensou sobre isso e, se as informações sobre ele e o Rei Demônio fossem divulgadas, seria natura Rue que a Guilda do Ferro deduzisse quem participou da subjugação obtida no elixir. Então, ele usou um elixir que não tinha isca para fazer um acordo. Ainda assim, mesmo que fosse o escudo de ferro, ele não poderia fazer tal coisa com Lizianho como oponente. Em primeiro lugar, Lizianho não cairia em algo assim. E os 3 elixires encontrados no passado são todos conhecidos por terem sido usados na época em que o acordo envolveu o Rei Demônio. Kim pensou em um ferimento que exigia um elixir. De repente, Rue falou e disse que seu recipiente deve estar danificado. Kim ficou surpreso com o que Rue disse. Rue disse que Kim experimentou um elixir reconstituído no recipiente e perguntou se ele precisava desse efeito. E então o dano em seu recipiente será consertado. Kim pensou sobre isso quando seu ego chamou de repente e perguntou o que havia de errado com Brunhar. Brunhar disse que estava cheio e que não podia aceitar mais do que isso. Mas Kim sintetizou o sistema e o ego principa Rueren. No aeroporto internacional Rue de Incheon, os membros da Guilda do Ferro chegaram. Os repórteres os cercaram e seus apoiadores os aplaudiram. Rogers ficou irritado quando viu isso. De repente, quando uma criança carregando uma flor parecia querer dar a ele. Mas, de repente, o presidente da associação pegou a criança e disse a Roger Zan que ele não tinha habilidade para se exibir, pois o garoto era um dos fãs de Roger Zan. Roger Zan disse ao presidente por que havia tantos civis em uma área oficial. O presidente da associação apenas sorriu para Roger Zan e disse que parecia que a filia coreana da Guilda do Ferro não sabia como julgar a competência de alguém. Roger Zan ficou imediatamente irritado e aceitou com raiva a flor dada pela criança. Enquanto isso, Roger Zan, sentado no banco de trás do carro,
bateu a flor com raiva. Seu assistente lhe perguntou por que ele não estava na associação coreana. Roger disse que não queria obedecer a eles e disse ao assistente que a inspeção do prédio da filia Rue viria primeiro. O Andy Roger pensa em que importa as informações sobre ele foram restringidas. Ele diz para si mesmo que não importa se quem está associado ao Rei Demônio, já que as mãos de Roger obtêm as informações da família de Jiju. A mão de Roger sorriu de forma diabólica e disse como reagiria na frente dos cadáveres de sua família. A mão de Roger chegou ao Loca Rue em frente ao prédio, mas o plano de Kim começou. As sirenes começaram a anunciar que um rompimento do portão havia sido detectado, e todos os cidadãos comuns foram evacuados imediatamente. Isso não era um exercício. Sung-won terminou sua tarefa de evacuação e bloqueio, e Sung-yeon disse que poderia começar muito cedo. Eles bloquearam todas as ruas ao redor do prédio com o campo de interferência ativado, e Sung-yeon acrescentou que essa seria a última vez que ele ligaria para ele. De repente, a área foi cercada por uma luz azul. Kim e sua guilda aliada estão prontos para a batalha. Kim invoca um portão perto da área de construção. Ele chamou o monstro do portão. Eles marcharam e se curvaram diante dele. Kim disse que eles já conheciam o plano. Ele explica a eles que os que têm uma faixa vermelha no braço são aliados e os demais são inimigos. Depois disso, Kim já preparou tudo em suas respectivas posições e disse a todos para se posicionarem e seguirem o plano. Por outro lado, há um mês, na cafeteria, eu, Dong Hae Kim, da Guilda das Crianças, e eu, Sim Pao Rue Kim, da Guilda Estrela da Manhã, gostaríamos de formar uma aliança com Jiju. Dong Hae Kim declarou que recentemente o líder da Guilda das Crianças se aposentou, e ele, como vice-líder da guilda, foi nomeado líder da guilda. Ele acrescentou que, quando o portão se rompeu em Yozu, ele foi liberado facilmente. Dong Hae Kim viu a notícia de que Kim estava usando uma máscara e disse que essa pessoa teria um grande nome no futuro, e não há marra nenhum em estabelecer um bom relacionamento com Jiju. Então Kim perguntou: como membro da aliança, posso pedir algo a vocês primeiro? Em um mês, no Loca Rue que eu designar, você poderia me emprestar todos os seus membros disponíveis? Ele não pode fornecer as informações sobre a missão por motivos de segurança. Kim sabe que o pedido é muito grande, mas ele disse que, se você me der sua aprovação, ele formará uma aliança inabalável, sem dúvida. Dong Hae Kim e Sim Pao Rue Kim concordam. Kim convocou Rue e L, e também Ren. O recém-obtido Ego Blue Star sintetizado com a forma Ren era um monstro enorme como um lobo. Enquanto o grupo de Kim se preparava para a partida contra o grupo da Guilda do Ferro, o presidente da associação e Taishi conversaram pela primeira vez no topo do prédio enquanto chovia. Eles estavam falando sobre o início da guerra. O presidente da associação também perguntou a Taishi se ele estava confiante em relação a Jiju, mas Taishi disse que não poderia saber algo assim. Tudo o que ele quer é que Kim seja feliz. O presidente da associação acrescentou que, se Kim se tornar um monstro e interferir no plano deles, ele terá que intervir. Enquanto conversavam, seu assistente chegou de repente e disse que a preparação havia terminado. O presidente da associação disse que, a partir de agora, eles impedirão que qualquer pessoa entre naquele lugar, seja quem for, jogadores ou civis, e não deixarão nem mesmo um único rato entrar, com a honra da linhagem Grigori. Quando começaram a se preparar, Xiaovu percebeu que a energia dos jogadores comuns era diferente. Por fora, Grigori parece afiliado à associação, mas, na verdade, Grigori é apenas um soldado particular sob o comando do presidente da associação, Anti-Shikayun. Yosuke sabia que a origem e a história da Grigori eram desconhecidas e ouviu dizer que ela era uma organização que existia para proteger a Coreia e salvar a humanidade. Depois disso, um colega chamou Yosuke e disse para ele olhar à sua frente. À sua frente, Yosuke viu os membros da Guilda do Ferro. Ele achava que a Guilda do Ferro não saberia do plano deles por enquanto e que o ataque surpresa que fariam seria mais eficaz do que um ataque frontal. Yosuke se aproximou dos membros da Guilda do Ferro, apresentou-se e disse que eles eram um reforço para a invasão do portão. Os olhos de Yosuke se arregalaram e ele ficou chocado ao ver que um membro da Guilda do Ferro o atacaria. Mesmo assim, Yosuke se esquivou imediatamente do ataque. O louco ficou surpreso e disse que os jogadores coreanos também não eram tão ruins assim. Ele não estava nem aí para pausas ou reforços. O Madman notou que Rogers disse que Illuminati bloquearia qualquer um em seu caminho, então desafiou Xiaovu a lutar com ele. Xiaovu pensou que o homem que o convidou para lutar era o segundo líder da equipe da força militar da Guilda do Ferro. Do outro lado, no topo do prédio onde Kim estava, ele chamou Brunhart. Brunhart falou e disse a Kim:
Depois de comer toneladas de cristais, ele se tornou muito legal. Kim concordou com o que Brunhart disse e agradeceu a Brunhart. Kim pensa sobre a Guilda do Ferro. A composição da equipe da filial coreana da Guilda do Ferro é a seguinte: o gerente da filial, Roger Zhang, é o chefe. Primeiro líder da equipe, Charlemagne. Segundo líder de equipe, Rhodes. Terceiro líder de equipe, Carlin. Ele pergunta o que deve ser feito entre eles. Mandar essas equipes se separarem para que não possam se agrupar. Kim chamou sua habilidade de água elemental. Enquanto Kim estava montado no Mighty Wolf, ele achava que eles eram superiores em relação ao número de tropas, mas não podiam baixar a guarda. Eles só tinham uma aliança improvisada e, se permitissem que seus membros rosnassem, estariam em desvantagem. Do outro lado, Charlemagne veio na direção do colega de Jeju. A Guilda das Crianças disse que está ocupada com a luta contra os membros comuns da guilda, portanto, ele não tem margem de manobra para ajudá-los. Ele até perguntou quando o ranqueado Kim viria. Enquanto lutam contra o grupo de Charlemagne, Yuan usa seu escudo terrestre. Ainda assim, não é suficiente. E Charlemagne diz que eles são fracos e se vangloria de que eles deveriam pelo menos trazer um ranquear para derrubá-lo. Então, de repente, Kim aparece e o golpeia na cabeça com sua espada. Os colegas de Kim ficaram chocados com o que ele fez. De repente, o sistema notificou e disse que o canibalismo havia sido ativado e tentou a egoificação do jogador Charlemagne. A egoificação do jogador Charlemagne falhou e um fragmento do jogador Charlemagne foi absorvido. Kim ficou imediatamente surpreso com o fato de a egoificação ter falhado. Mesmo assim, Kim disse que isso não era necessário no momento. Os companheiros de Kim foram até Ivan, e Kim também o seguiu. Aproximou-se de Ivan e perguntou se ele estava bem. Ivan disse que havia chegado tarde e Kim imediatamente se desculpou. Kim deu uma poção a Ivan, e Ivan se perguntou de onde Kim havia tirado a poção naquele momento. No outro lado dos colegas de Jeju, onde estava a Guilda do Ferro, o poderoso lobo apareceu de repente e cresceu, e a guilda inimiga pegou um. Dom Rei Kim se perguntou se o monstro era um inimigo e olhou para onde Kim estava. Kim imediatamente se virou e deu uma piscadela. Dom Rei Kim ordenou que o lobo fosse um aliado e disse a seus colegas que não o atacassem e recuassem para a retaguarda. A Guilda do Ferro cercou o monstro e começou a atacá-lo ao mesmo tempo, e caiu imediatamente, pois pensaram que ele estava morto. Mas, de repente, ele rugiu tão alto que parecia querer matá-los, atrás da Guilda das Crianças. Seu companheiro falou e disse que a retaguarda estava desprotegida e perguntou ao líder se eles não deveriam fazer um ataque em pinça. Mas Dom Rei Kim disse que ele deveria se acalmar, pois todos eles seriam pegos pelos danos causados pelos respingos se juntassem de forma imprudente. Dom Rei Kim pensou que o cadáver de Charlemagne havia desaparecido naquele momento, como se tivesse sido mastigado por algo, e que era o mesmo que a subjugação do guardião. Depois disso, Roger e os membros da Guilda de Ferro começam a lutar com os colegas de Jeju, e o esqueleto que veio do portão que Kim possui, o Rei Lambedor, também está lá durante a batalha. Ele disse que tinha que amarrar esses grupos por ordem do Grande Mestre. O Lich King achava que a mão de Roger era forte. Além disso, aquela arma era a pior opção contra eles. O Rei Lich levanta suas coisas. Havia tantas espadas, e Roger Zan imediatamente se concentrou no que o Lich King havia feito. Ele continuou a lutar e se gabou de que o Lich King fez foi inútil, dizendo que ele subestimou o poder de 9. Roger Zan ordenou que Carlin se reagrupasse com as outras equipes porque ele poderia lidar com as coisas sozinho. Mas Carlin disse a Rogers Hand que não achava isso necessário. Mas Rogers Hand disse que não. Ele também disse que podia dizer isso a partir daquela luta. Enquanto Rogers Hand disse que o movimento deles era diferente dos monstros comuns e que ele tinha um mau pressentimento. Do outro lado, os colegas de Kim ficaram surpresos ao ver a luz verde. Eles perguntaram se essa era a Guilda de Ferro. Dom Rei Kim disse que, como esperado, a escala das batalhas dos ranquears está em outro nível. Mas Kim perguntou a Errue e Rue se isso poderia ser verdade, e Rue concordou com Jeju. Errue disse que era a espada sagrada, e ela sentiu uma energia diferente nela. Brunhart ligou para Kim e observou que os esqueletos foram eliminados. Kim ficou surpreso com o que ele disse e achou que foi mais rápido do que ele esperava. Kim ligou para Ren e disse que eles estavam indo para lá. Kim foi com Ren e disse que apoiaria outra equipe, e disse ao colega que, depois que terminassem de tratar os feridos e fazer a manutenção, Kim contaria com eles para se reagruparem. Do outro lado do prédio,
Havia um grupo de pessoas que estava discutindo e dizendo que havia ocorrido uma invasão em Yeoxam, mas eles nos expulsaram, apesar de serem da guilda que administra a área, a Jang Mantra. O mestre da guilda Ifti acrescentou que não vai tolerar esse Choi Chan-yang. O mestre da guilda Blue Dragon também disse que a associação nunca agiu de forma arbitrária a esse ponto antes, e isso é estranho. Ele observou que Sak W também não estava presente, e que a situação era incerta. Kim Dolin, o mestre da Guilda das Figuras, também falou, já que todos haviam expressado sua opinião. Ele gosta de ouvir a ideia do líder da aliança. Kim Do-yang perguntou ao mestre da guilda o que ele achava disso. Lee Seon-ho, o líder da aliança das 10 grandes guildas. Estava chovendo muito quando Kim chegou ao local onde estavam os esqueletos. O ego de Kim disse que eles ainda estavam lutando e que deveriam ser capazes de fazer muito, já que tinham comido muitos cristais. Kim notou que isso era um alívio. Ainda assim, Kim disse que também poderia dizer que a equipe de monstros lutadores havia sido dividida em duas. Nem mesmo fortalecida por cristais, seria capaz de lidar com tudo sozinha. Kim acrescentou que é possível que a guilda Kai já esteja lutando contra as duas equipes, então Kim precisa se apressar. Kim pensa que, se não terminar as coisas em 2 horas, ele se lembra do que Taishik disse no escritório do diretor, que eles bloquearão toda a soma do jugo usando a barreira de grau mais alto. Além disso, há a questão da despesa de uso e, se aqui levar em conta a interferência de outras guildas, o máximo que eles podem manter bloqueado é 3 horas. Depois de 1 hora, o presidente da associação e o Taishi conversaram sobre a barreira. O presidente da associação disse que, depois de 1 hora, eles abririam a barreira. O Taishi ficou surpreso e ligou para o pai do presidente. O presidente olhou para o Toiziashi, e o Taishik disse que era diferente do que ele havia dito. Mesmo assim, o presidente disse que não havia como evitar, e que esse era o limite. O Taishi crosnou e perguntou o que ele estava dizendo sobre isso. Ele disse que mesmo que a Nela protestasse, se você protestasse diretamente, mas Tiki terminou o que estava dizendo quando soube que o próprio Luciano estava chegando e o presidente disse, chame o Gregory. E está na hora da batalha. A batalha já começou. Os membros da guilda Caim estão ainda mais preocupados, porque eles têm dificuldade em derrubar a guilda Iron e ainda assim seu número está aumentando. Mas os oponentes de Siak W são... A cúpula era Carlin e Rus. Rus diz a Carlin para ir embora e deixar Saku com ele. Carlin insulta Rhodes e diz a Rhodes que ele falhou na missão várias vezes depois de ter feito tudo sozinho daquele jeito. A batalha dos 3 continuou. Saku achava que os 2 bastardos tinham um trabalho de equipe tão refinado mesmo quando lutavam. A primeira é Carlin. Ela não tem nenhuma característica marcante, mas seus reflexos de velocidade são um problema. Saku não pode usar o ambiente a seu favor, pois ela detecta os ataques apenas pelo movimento inicial. E Saku não se iguala a ele em 1x1, mas o problema é Rhodes. Yosuvo pegou Rhodes novamente. Ele chamou Carlin de Carlin e disse que ele é muito descuidado. Rhodes disse que não há necessidade de ser cuidadoso. Carlin cortou o corpo de Rhodes e até se gabou de que não funcionou com ele. Rhodes tinha uma habilidade única, a regeneração. Yosuvo achava que as diferenças de saúde entre eles estavam ficando cada vez maiores, e Yosuvo acreditava que tinha de usar um ataque Fataroe no início. No entanto, a habilidade de combate objetiva de Rhodes fica atrás de Carlin, e Rhodes desempenha o Papi Rue de tanque para que Carlin possa mostrar suas verdadeiras habilidades. Yosuvo acrescentou que precisava separar os dois, mesmo que fosse apenas por um momento. Carlin sentiu que alguém estava chegando e imediatamente contou a Rhodes sobre isso. De repente, Kim apareceu na frente deles e passou rapidamente por eles. Carlin se virou para olhar atrás dele, mas não conseguiu reconhecer quem estava atrás deles. De repente, Rhodes se machucou sem perceber quem estava fazendo isso. Rhodes se gabou e disse a Kim que arranhões como aquele não o incomodavam. Enquanto ele falava, Kim interrompeu e disse, o líder da segunda equipe da força militar, Rhodes, tinha uma habilidade única, a regeneração. E Kim perguntou de forma insultante a Rhodes se sua pronúncia estava correta, pediu desculpas e disse que ainda estava aprendendo inglês. Ele diz a Rhodes que a regeneração nunca mais funcionará, e Kim mostra seu colar e diz que ele também tem uma habilidade. O sistema aparece e mostra a habilidade de agravamento de ferimentos de seu Egoren, a recuperação de ferimentos de Blunt,
e os agrava. Siakul riu e disse que Kim já estava lá. Carlin ficou sem palavras e pensou que Kim tinha parado a regeneração de Rhodes. Algo assim não é possível apenas com itens ou habilidades comuns. Rhodes chamou Kim e perguntou se ele era um usuário de habilidade única. Kim apenas sorriu com o que ele disse. Rhodes disse que fazia muito tempo que isso não o machucava e admitiu. Rhodes acrescentou que a capacidade deles é terrível, e parece que a habilidade única de Kim muito superior à dele. Ainda assim, ele está furioso por Rhodes ter dito que Kim achava que ele não teria contramedidas contra sua única fraqueza. Kim não acreditou no que Rhodes disse. Rhodes gritou e disse Berserker. Seu corpo de repente se transformou em um corpo musculoso. A veia estava muito brava. Jijus não conseguia acreditar. De repente, Rhodes correu e se aproximou de Jiju, dizendo que o Berserker estava lá e que agora estavam kits. No queixo do prédio, os lutadores ficaram surpresos porque estava chovendo, mas havia poeira, apesar de estar chovendo. Carlin pensou que a luta deveria ter terminado do lado de Rose porque o Berserker é uma habilidade que substitui a habilidade de regeneração transbordante por outras estatísticas para aumentar o combate. Explosivamente, Siakul apareceu de repente e perguntou a Carlin para onde ele estava olhando. Subitamente chocada, Carlin não conseguia acreditar que Siakul ainda não havia caído. Siakul disse a Carlin que ela não deveria ter a liberdade de tirar os olhos dele. Carlin disse a Siakul que o ataque dele não a atingiria e, de forma arrogante, Carlin disse que poderia lidar com um cara como Siakul mesmo sem o Rhodes. Siakul apenas riu para ela e disse que parece que ele está sendo subestimado. Ele usou sua habilidade Absolute Zero e acabou atrás de Siakul. Carlin ficou chocado, mas Siakul disse que estava sendo empurrado para trás porque estava economizando suas forças caso as coisas não saíssem como planejado. Mas como Kim está lá agora, não há necessidade de ele fazer isso. Carlin disse arrogantemente a Siakul que seu camarada já devia ter se tornado carne moída. Carlin ficou surpreso ao ver a espada de Kim esfaqueando Rhodes, derrotado por Kim os dois que estavam atrás dele. Carlin disse que isso não poderia acontecer. Siakul começou a atacar e disse a Carlin que tentaria bloquear seu ataque. Siakul usou uma parede de gelo. À medida que a parede de gelo se aproximava, Carlin não sabia o que fazer até ser chocado pela parede de gelo que Siakul usou. Siakul se virou para trás e viu que Kim não estava prestes a acabar com Rhodes. Rue chamou Kim e perguntou o que mais ele havia feito com Rhodes. Kim disse que não podia puxar suas espadas. Rhodes, com sua espada, perfurou a si mesma, mas Kim se esquivou do ataque enquanto era empurrada para trás. Rhodes disse a Kim que achava que aquele país não tinha nada para mostrar além do Rei Demônio e Li Shenrou, mas pensar que também tinha dois jogadores desse nível. Rhodes disse que a verdadeira luta está começando. De repente, alguém gritou para Jiju, e era Sungon. Sungon disse que precisava terminar o mais rápido possível porque Lee Seon estava chegando. Do outro lado, dois grupos se enfrentavam. Alguém falou e perguntou: não está na hora de você nos contar? Era o presidente da Associação da Aliança, Lee Seon. Ele perguntou o que realmente estava acontecendo, mas o presidente da Associação de Jogadores não tinha nada a dizer naquele momento. Sungon gritou que Lee Seon estava a caminho quando Kim o viu. Ele imediatamente ficou nervoso e não conseguia acreditar. Até Rhodes ficou com raiva porque a batalha deles foi interrompida. Mas mesmo quando Lisiano estava chegando, Rhodes ainda estava agressivo para matar Jiju. Então, ele o atacou, fazendo com que Sungon acreditasse que Rhodes continuava a luta. Ele amarrou Rhodes. Enquanto ele estava amarrado, Kim gritou para Sungon sair do caminho e que ele terminaria a luta a qualquer momento. Mas Sungon pensou que, embora a associação tenha decidido participar da batalha o máximo possível, Sungon optou por ajudar e auxiliar a guilda Kaim, e disse que a situação havia mudado por enquanto. Enquanto Rhodes estava preso à amarração de Jiju, Rhodes se gabava de que essa habilidade não era nada. Seus olhos se iluminaram e, em um instante, ele conseguiu quebrar a habilidade de amarração de Jiju. Rhodes correu para Jiju, estava furioso e disse que odiava interrompê-lo. Ele usou sua espada até a metade do caminho para o lugar de Jiju, mas Rhodes ficou surpreso quando Kim desapareceu. Kim falou enquanto estava atrás de Rhodes. Kim disse que, embora estivesse tão entusiasmado, não tinha tempo e deveria terminar essa batalha o mais rápido possível. Então, Kim usou a habilidade Elementa Roé das Trevas. Por outro lado, o presidente da associação, assim como Tishik,
estavam lá. Lisiano perguntou ao presidente se talvez fosse hora de o presidente dizer o que Lisiano perguntou o que estava acontecendo com os gregorianos, e eles disseram que estavam bloqueando o caminho com um olhar tão ameaçador. Lisiano perguntou ao presidente se eles estavam pensando em lutar contra eles, mas o presidente disse que eles não provocaram uma briga e que houve apenas um mal-entendido. Ele acrescentou que a associação já havia solicitado a cooperação de Lisiano e, até onde ele sabe, todos os presentes aceitaram esse pedido, mas Lisiano duvidou do que foi dito pelo presidente sobre a cooperação, porque o pedido era um pouco obstinado demais para ser chamado de cooperação. E o mestre da guilda, Hephaestus Guild, que era a sede deles lá, Lisiano disse que eles estavam apenas tentando ajudar a bloquear a invasão e perguntou ao presidente qual era a razão para a associação recusar a ajuda deles ou talvez algo que eles não sabiam que estava acontecendo lá dentro. Mas o presidente disse que eles estavam apenas mantendo a barreira para evitar danos adicionais, e também não podem dar às pessoas que estão arriscando suas vidas lá dentro reforços desnecessários. Luciano ficou surpreso com o que o presidente disse. Reforço. Luciano perguntou a si mesmo se ele era um reforço excessivo. Disse a ele que se eles o forçassem a entrar à força, ele lutaria com eles. O presidente da associação disse com confiança que lutaria quando o obrigassem a entrar. Taishiki imediatamente sacou sua arma, e os colegas de Lisiano ficaram surpresos e disseram que lutariam com ele. Mesmo assim, Lisiano prometeu a seu colega que ele era o único. Iremos sozinhos, sem que ninguém o acompanhe. Lisiano disse que um pseudônimo não deve se preocupar porque ele não dirá nada sobre o que vê por dentro. Pelo contrário, ele estará do seu lado. Por outro lado, enquanto Kim e Rhodes estão lutando, Kim repete a habilidade de ligação que usou em Rhodes anteriormente, mas Rhodes diz arrogantemente que Kim sabe. Ele viu que o que estava fazendo não o incomodava, mas o que Kim fez foi não conseguir se mover ou até mesmo sair dele. Kim pensou que, embora pudesse parecer que apenas sua aparência havia mudado, o efeito secundário era mais importante. Rhodes se arrastou em direção a Kim e ele não conseguiu escapar. Ele finalmente morreu e foi derrotado por Juju, e o canibalismo foi ativado. A eficação dos caminhos dos jogadores começou e a eficação do ego dos caminhos dos jogadores foi bem sucedida. Juju descansou um pouco e se virou para ver seus colegas de equipe que também haviam terminado as coisas. Em seguida, chamou Ren para sair usando a água elementar. Juju perguntou a Reinhardt o que Dawn e Hart estavam fazendo. Reinhardt respondeu. Eles ainda estavam segurando Juju. Também perguntaram onde estavam, e Bernard disse que continuaria em frente por um tempo. Algumas horas depois, eles chegaram. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.